Sejam bem-vindos a mais um Fala Universidade, um podcast voltado para você e sua vida universitária. Hoje estamos aqui com uma pessoa mega especial. Ele é coordenador geral do curso de Publicidade e Propaganda e professor. Estamos aqui hoje com o Carlos Roberto Vaz Velota. Seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui com a gente hoje. Obrigado, Jennifer, obrigado a vocês pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui próximo de vocês para a gente falar um pouquinho da nossa universidade, da vivência acadêmica e de tudo aquilo que permeia, esses momentos muito alegres para vocês todos. E para começar, quero saber um pouquinho da sua história. Como foi sua história até a escolha do curso de Publicidade e Propaganda? Bom, a minha história tem uma relação direta com o processo de educação que eu recebi em casa. Então, eu fui educado, eu fui preparado, eu estudei, foi tudo focado para aquela formação tradicional da família brasileira. Eu tinha todas essas opções de emprego: padre, funcionário público, advogado, engenheiro, militar e médico. Parou aí. Então, sempre a vivência, a formação, desde o fundamental até o médio, foi focada nisso. E, seguindo essa orientação, eu tentei o caminho por aí, só que não funcionou. E, em particular, eu sempre fui muito curioso em relação às coisas, em relação ao funcionamento de tecnologia, e sempre tive muito a vivência, eu tive bastante convivência com a televisão em preto e branco ainda, mas eu sempre fui muito curioso, como é que se produzia isso, como é que se fazia isso, eram pessoas pequenininhas que ficavam lá dentro, não era o que era, Naquele universo infantil, eu lá com os meus 4 anos, 5 anos, foi quando eu descobri a televisão, começou esse processo. Depois, um pouco mais velho, já com 6 anos, já estava começando aquela coisa de me integrar ao ambiente escolar. Eu achava que rasgando a página da revista, eu veria o que tem por trás da imagem. Então, eu sempre vivi um lúdico, sempre tive essa questão da curiosidade, mesmo na primeira infância. Isso foi muito lúdico para mim o tempo todo. Agora, depois, já vendo esse encaminhamento para a universidade e tudo mais, onde eu realmente me encontrei foi no curso de Publicidade e Propaganda. E como eu também já trabalhava nessa área, foi um perfeito encaixe, funcionou perfeitamente e eu estou nessa balada já há uns 40 anos. Olha só, bastante tempo já. De experiência. Você fez o curso da Unip, está aqui há mais de 30 anos, como o senhor mencionou mesmo. Como foi retornar à faculdade como professor? Nos conte um pouco como foi esse processo de retorno. O processo foi verdadeiramente muito... Eu julgo até hoje como sendo muito engraçado. Por quê? Do ano que eu terminei a graduação para o ano que eu fui contratado, foi literalmente um ano. Então, entre aspas, vamos dizer que eu fiquei um ano sem atividade obrigatória noturna. Naquela época o curso só funcionava à noite. E eu namorava e eu ia até a universidade buscar minha namorada. E sempre muito curioso, eu ouvi, claro que foi conversa de bar, eu ouvi que a coordenação tinha mudado. Os coordenadores eram outros profissionais, outras pessoas, etc e tal. Eu falei, será que eu consigo entrar para conhecer? E nisso consegui, entrei, conheci uma porção de professores, um monte de gente, funcionários, etc. Me apresentaram esse novo coordenador, o professor Nestor Bergeiro, saudades dele, que deixou a gente aí em 93, que era o coordenador geral do curso desse período. E dentro disso a gente começou a conversar, um outro amigão meu, o Cláudio, foi junto comigo, a gente começou a conversar sobre algumas demandas da visão de aluno e da visão como profissional em relação a algumas questões muito pontuais do curso. E nessa mudança toda, ele acabou falando para a gente, eu não quero que vocês desapareçam, não sumam, meninos, foi a frase dele. E pediu para a gente voltar lá recorrentemente, para a gente dar essa oxigenada
mostrando a percepção de quem está sentado na carteira ainda. Isso foi muito legal. Tanto é que chegou um determinado momento que ele recebeu o desligamento da coordenadora dos laboratórios de rádio e TV, e a Mônica, que tinha essa função lá, ela falou: Beto, resolve. E foi assim que começou. Então, eu comecei como técnico de laboratório para trabalhar junto aos laboratórios de rádio e TV. Naquela época a gente estava sem o curso de jornalismo, estava só com o curso de publicidade e propaganda, e tinha acabado de começar, né, em fevereiro, o curso de propaganda e marketing, que foi o grande primo dos dois aí. E começou aí essa trajetória. Aí depois você vai. No semestre seguinte, eu fui chamado para dar aula de rádio e TV, principalmente pela minha experiência em agência e também a experiência nessa questão própria de produção audiovisual. Daí, começou, vai para outra disciplina, você vai para uma outra área dentro da agência, você consegue galgar mais conhecimento, ler mais um pouco, começa a ter experiência, vai, e chegamos até esse momento, hoje, 2024, nessa condição que eu coordeno o curso, também tenho uma coordenação auxiliar em 2 campi diferentes, um que eu trabalho pela manhã, o outro que eu trabalho à noite, e dentro desse panorama todo, a situação que eu vejo hoje é uma situação muito mais feliz, muito mais rica do que foi naquela época que era bem pequenininho. E naquela época, só a título de curiosidade, a gente nem tinha Unip ainda, era faculdades objetivo. Eu entrei como faculdades objetivo enquanto eu estava no curso. A universidade nasceu, foi aprovado pelo MEC o projeto de universidade, se transformou em universidade, propriamente dito, e aí, quando eu termino, meu diploma já está como Universidade Paulista, Unip. Então, já houve essa diferenciação, mas é um processo muito legal, foi muito gratificante, porque é uma escalada, né? E como coordenador geral do curso, você lida com os cursos de todo o país. Quais são os principais desafios desse trabalho? Olha, cada local onde o curso está instalado e funcionando é um local diferente de qualquer outro. Eles são únicos. Então, se a gente olha também a presença espalhada pelo interior do Brasil, interior de São Paulo, eu tenho em cada praça um curso que é diferente. Por quê? Eu lido com uma questão regional que é própria, que é exclusiva, específica daquele local. E diante disso, temos necessidades na nossa área, principalmente, que são específicas para aquela região. Então, a gente tem uma duplicidade. A gente tem um curso que é regionalizado, por conta do próprio mercado de trabalho regional, e também um curso que te dá conhecimento para você atuar nesse mundo globalizado, que a gente vive hoje também. Que você pode, inclusive, trabalhar esses clientes, vamos dizer assim, que até eram regionais durante muito tempo, expandir por conta da própria comunicação deles a um mercado não só brasileiro, como mercado mundial. Então, quando você fala em lidar com cada unidade é um curso. Todos têm suas características, as características locais, as características do perfil dos professores, características dos próprios alunos e assim sucessivamente. E o senhor vê que tem alguma característica que como fala? Se assemelha? Isso, exatamente. Tem, a curiosidade da moçada. A atividade, a energia que eles têm, isso é muito gostoso, porque eles chegam mega motivados e na maioria das situações com uma visão bastante diferente da realidade. Então eles veem uma questão mágica, uma questão de glamour. Muita gente ainda fala que trabalhar com publicidade é um trabalho para artistas, que você nasce criativo. Tudo isso é lenda, tudo isso é mito, isso não existe. Você é a medida que você necessita. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando você está dentro de uma situação em que você está limitado, você tem que criar uma alternativa, uma resposta, uma forma de você conseguir suplantar, né, aquele obstáculo ou que seja uma pergunta, qualquer que seja a situação.
Você vai ter que dar a sua resposta. Então ela tem a sua identidade. 2, você quer que quem receba de uma forma agradável. Então já tem o processo de você construir essa mensagem de forma que o outro entenda e que soe de forma agradável para ele, que seja diferente. Então você está exercendo a sua própria criatividade sem perceber. Então o pessoal fala, não, isso é curso para quem sabe desenhar. Isso já foi. Hoje não mais, já há bastante tempo inclusive. A gente conta com algumas vantagens por conta do processo de evolução das tecnologias de comunicação. Isso aí é uma coisa que mudou o mundo, querendo ou não, né? A gente tem uma possibilidade, hoje se falou muito, já quase não se fala, já coisa de 10 anos, já ficou um papo mais, né? Isso é muito antigo, isso é velho, sobre o mundo globalizado, mas isso é uma realidade hoje. Então você faz uma videochamada com alguém do outro lado do planeta instantaneamente, coisa que há 20 anos atrás você não teria chance de fazer, as pessoas sonhavam com isso. Na minha infância, por exemplo, a gente assistia muito desenho animado, e os desenhos animados tinham essas situações que naquela época a gente entendia como sendo situações impossíveis. São situações de desenho animado porque é liberdade total da sua mente, ou seja, você viaja, você transcende para até onde você quiser, e ao mesmo tempo, hoje, se você assistir esse mesmo desenho, você não vai achar graça. Por quê? Porque já faz parte da nossa realidade, por exemplo, essa questão de videochamada. Então, esse universo da comunicação, ele é muito legal. E aí entra a questão do negócio, que é o que todo mundo fala. Publicidade, antes de mais nada, é trabalhar dentro de um negócio, onde eu preciso gerar lucro. Está dentro do capitalismo, querendo ou não, é isso. Eu preciso trazer evidências, eu preciso construir imagens, eu preciso agregar para o consumidor o que uma marca me pede em relação ao seu produto e assim por diante. Então, é um negócio, só que a gente tem liberdade para explorar N técnicas diferentes de comunicação para poder atingir, para poder conseguir semear isso no público-alvo, mesmo que seja uma fração. O ideal é que seja muito, né? Nunca tão pouquinho. Na unidade aqui do Tatuapé, o senhor é o coordenador. Sim. Quais são os diferenciais dessa unidade? A unidade começou o curso de Publicidade e Propaganda em agosto de 2000. Eu tinha montado o curso em uma outra unidade e, passado o primeiro semestre, o pessoal me deslocou para cá para montar esse curso. Esse curso ele era diferente, por quê? Naquele momento nós estávamos num período de curso que era anual, não semestral. E a minha turma entrava em agosto, não em fevereiro. Então eu sempre estava 6 meses atrás de todas as outras unidades onde o curso existia. Então isso me trazia muito mais segurança, eu poderia fazer experimentos, mesmo dando aula em outras unidades, que já estavam mais adiantadas, eu conseguia fazer experimentos na matriz curricular. Segundo, a turma quando começou aqui era muito pequenininha, porque ninguém sabia da existência da universidade, quase ninguém conhecia, ninguém sabia que aqui era a Universidade Paulista. O pessoal não entendia o que era o prédio, etc e tal, a vizinhança, a gente tinha muito contato com a vizinhança. Hoje a gente tem ao redor muito mais comércio do que tinha antigamente, eram mais residências mesmo, e a coisa foi tomando volume e foi crescendo num montante. E nós também, não foi só aqui, em outras cidades a gente teve abertura do curso também. Então isso vai ao encontro de necessidades dessa região. A Zona Leste é muito rica em necessidades, ela carece de muitas áreas de negócios propriamente dito. Então a gente tem a possibilidade de oferecer um curso para essa moçada da Zona Leste, para ela não ter que atravessar a cidade para assistir aula, para fazer um curso como, por exemplo, o curso de Publicidade e Propaganda. Então, essa é uma vantagem de estarmos instalados aqui há mais de 20 anos, quase 25 anos, e
Ao mesmo tempo, você já tem, segundo dados aí estatísticos, levantamentos feitos, você já tem muitas empresas de comunicação, muitas agências que têm gráficas, têm fornecedores diversos aqui na região, que não por conta do curso, mas sim por conta do aumento das necessidades da própria região, também estão ou são tão parceiras, né, tão, vamos dizer assim, jovens como nós aqui, com 20 anos de curso aqui, né, um pouco mais aqui no campus Tatuapé. Então, isso, a gente nota que houve um crescimento, houve uma implementação de empresas que quase não existiam no tempo de instalação do curso aqui e até mesmo um pouquinho depois. Então, tem um crescimento? Tem um crescimento. É muito rico em oportunidades também. Então, tudo isso somado, a Zona Leste se transforma num excelente local para que a gente consiga construir esse tipo de conhecimento também e trazer. E o perfil do aluno aqui da Zona Leste? Como que o senhor descreve esse perfil? São alunos extremamente dedicados, coisa que a gente quase não encontra por aí. São muito curiosos e todos eles têm uma bagagem de vida muito interessante. Esse é o que é básico, eu digo isso não só em relação ao aluno de publicidade, mas ao aluno em geral, que a gente tem aqui na Unip. E esses alunos são motivadores para que a gente traga também novidades. Às vezes você chega numa sala de aula, você está conversando sobre um determinado assunto, a turma conhece bem. Por quê? Porque ela é curiosa. Porque o perfil deles, eles já conseguem te contar, te trazer a informação que eles já têm, eles não têm um background, eles já têm um nível de aprofundamento em determinados segmentos muito interessante. Então, isso nos traz bastante alegria e, ao mesmo tempo, é um desafio, porque tem coisas que a gente transcende e a gente pode aplicar o conhecimento em outras áreas. Assim como nas demais áreas de comunicação, a publicidade tem passado por uma grande transformação, né? E até em razão da questão do digital. Como a universidade prepara os alunos para esse novo mercado? Olha, falando especificamente em publicidade, falando da comunicação publicitária, não tem nenhuma escola que possa fugir disso. Agora, se ela faz ou não, eu já não consigo falar pelos demais. Mas a nossa linha de trabalho é justamente essa. Hoje é apenas e somente hoje. Eu estou em processo para construir um amanhã que tem uma relação muito grande com outras áreas para ser o novo hoje. Traduzindo, por mais que a gente estabeleça questões ligadas ao uso da tecnologia, linguagem, etc., como manter relacionamento com o consumidor em geral, a gente tem uma outra questão. Primeiro, as relações já não são mais as mesmas. Então, eu não tenho apenas e somente uma relação de consumo. Eu tenho uma relação que é baseada na empatia, na troca, na fidelização, ou momentânea, ou realmente alguém que veste a camisa da marca, X Futebol Clube, daquele determinado fabricante, daquele produto ou daquele serviço. Além de tudo isso, eu tenho as transformações que a tecnologia propõe como desafios para a gente envolver. E aí entra um princípio básico da introdução de tecnologias na comunicação. Toda nova tecnologia de comunicação, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente, a publicidade vai e põe o seu modelo operacional. Então, muita gente fala que isso é retrato apenas dessa mudança para o digital. E a gente viu na pandemia que não é bem assim. A gente teve o maior uso do offline, televisão, por exemplo, aqui no Brasil. Falando apenas e somente do Brasil, a televisão virou a janela para o mundo, virou o momento em que eu conseguia juntar a minha família, ficar todos ali em frente a um telejornal, a um programa, a um reality,
a uma novela, o que quer que seja, até mesmo filme ou no stream, mas ela virou a janela para o mundo durante esse tempo. E também tem muita gente que acredita que a vida está apenas e somente no digital. Agora, existe um movimento que vai forçosamente trabalhar de uma maneira um pouco diferente, vai atribuir ao digital um pouco mais de sutileza. A população brasileira está envelhecendo. Já existe uma expectativa, porém, essa parcela, vamos chamar de pessoas idosas, ela ainda é pequena quantitativamente. Só que está na hora de começar e aprender literalmente a lidar com eles, a colocar uma linguagem mais fácil, menos carregada, com os elementos que sejam facilmente compreendidos por eles. Então a gente encontra todas essas possibilidades hoje. Então, isso é o hoje para construir o futuro, para construir o amanhã. E acredito que seja por aí que encaminhem-se as coisas. O que você diria para quem está pensando em cursar publicidade e propaganda e o que vai determinar o sucesso de um profissional nessa área? Bom, eu vou começar respondendo pelo final. Teu sucesso, ele está diretamente ligado ao teu empenho, à tua rede, teu network, né, teu conhecimento, que inclui seus próprios colegas de sala durante o curso, e principalmente o seu amadurecimento profissional, ou seja, estar o tempo todo ligado, imerso nesse mundo da comunicação com o mercado. Agora, para quem quer estudar publicidade, aí vem alguns recados que não são as palavras mais doces e mais bonitas do mundo, né? Eu brinco muito com as turmas iniciantes falando, se você fugiu de matemática, física, química, biologia, que você viu até agora no colégio, não tem curso no planeta que você não acabe usando direta ou indiretamente. A gente tem matemática, a gente usa matemática também, a gente trabalha com análises quantitativas e qualitativas, mídia, por exemplo, você ainda tem fórmulas matemáticas, tudo bem, existem softwares para isso, mas se o computador naquele dia não tiver eletricidade, não tiver rede, você precisa conhecer o básico. Então, diante de todo esse cenário, não adianta você querer fugir de nada. Essa é a primeira coisa que eu falo, sempre. E principalmente quando me chamam em alguma escola para falar sobre a profissão. E a segunda é, seja curioso, busque a informação, não fique esperando que ela venha até você. Vá ao encontro dela, pesquise muito, batalhe por essa informação, fale com as pessoas, não importa onde, não importa quando, não importa quem. Então, às vezes o pessoal até fala, poxa, que coisa maluca, por que você fala bom dia para tal pessoa na rua às 7 da manhã? Eu falei, porque ninguém fala bom dia para eles às 7 da manhã, nem às 8, nem às 9, nem às 5 da tarde. São pessoas que são invisíveis dentro de uma cidade como é a cidade de São Paulo. E ao mesmo tempo são pessoas que estão o tempo todo na rua e enxergam, vivenciam, trazem uma riqueza de informações quanto, por exemplo, o comportamento das pessoas enquanto transeuntes. Então isso tudo vai enriquecer. Então por aí vão-se embora todos os preconceitos, por aí vai-se embora uma série de outros mitos que poderiam colocar esse estudante numa outra condição. Então, não é só o digital, não é só a tecnologia, também é muito da tua percepção, de você trabalhar essa percepção como um conjunto de forças para você caminhar profissionalmente. Pelo menos é isso que eu continuo acreditando. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui embaixo vai estar o nosso QR Code para você estar se direcionando às redes sociais e estar acompanhando os nossos conteúdos por lá também. Foi uma honra te ter aqui no nosso podcast. E para encerrar com chave de ouro, qual conselho o senhor daria para o aluno de publicidade e propaganda e para aqueles que já estão na profissão e já estão aí mundo afora? Conselho não é bom dar, é bom vender, né? Mas se serve como dica, fica aí a visão, claro que minha,
não do mercado, é uma questão pessoal, mas continue acreditando e, principalmente, seja perseverante naquilo que você está fazendo. Claro, evolua sempre, entenda o que vem por aí e não deixe de curtir, não deixe de se divertir trabalhando também. Claro que na medida do possível, né? Nos vemos no próximo Fala Universidade. Até lá. Tchau.